chama atenção para esse problema. A gente conversa com o Lucas Trevisan, que está no Metropolitano, Hospital em Ananindeua, que é uma referência no tratamento de queimados aqui na região, né, Lucas? É isso mesmo, Márcio. É uma referência nesse atendimento e a gente já começa apresentando um dado bem importante, que só de janeiro a maio deste ano, 251 vítimas de queimaduras foram atendidas aqui no Centro de Tratamento a Queimaduras. A gente destaca para você que está assistindo agora o Como Faz, o quadro que temos aqui no Bom Dia Pará, que a gente vai tentar te ajudar a trazer mais informações, principalmente como prevenir casos de queimaduras. Por essa razão, a gente está aqui com a Neliane Ferro, que é coordenadora do Centro de Tratamento de Queimaduras, que vai nos ajudar a entender melhor, a você que está em casa agora, de repente, assistindo o Bom Dia Pará e tem algum tipo de questionamento, já pode mandar as perguntas para a gente. Neliane, muito obrigado por você nos receber aqui no Hospital Metropolitano. Queria primeiro que você destacasse assim, quais são esses tipos de queimaduras mais recorrentes que vocês têm atendido aqui no Hospital Metropolitano. Bom dia para você. Bom dia, Márcio. É com enorme satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto tão importante que atinge mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. Então, os casos mais recorrentes atendidos aqui no Hospital Metropolitano por faixa etária, as crianças, o maior atendimento são por queimaduras térmicas, aquelas acontecidas dentro do domicílio. Tanto que esse ano, a Sociedade Brasileira de Queimadura, com o slogan reforçando, queimadura na minha casa, não. Porque o ambiente hospitalar, que é para ser um ambiente seguro, ali para nossas crianças, para nossos familiares, não está sendo. Está sendo um ambiente onde está ocorrendo o maior acidente doméstico com as crianças, pela percorrer na cozinha, o manuseio ali do fogão, e é um risco muito agravante, nós estamos alertando. Para o adulto, jovem do sexo masculino, o maior atendimento aqui continua sendo a descarga elétrica, um manuseio inadequado, um manuseio sem o conhecimento adequado da rede elétrica, está ocasionando esses acidentes graves. Neliane, então vamos começar então a ajudar as pessoas de casa. Bom, a gente tem aqui no espaço algumas ilustrações do ambiente doméstico, né? Você deve ter na sua casa ou fogão ou micro-ondas, e a Neliane estava falando para a gente aqui que no caso das crianças é muito recorrente situações em que crianças acabam se queimando, seja pelo fogão ou seja pelo micro-ondas. Vamos começar por aqui, então. Neliane, você fala para a gente, então, por que o micro-ondas pode representar um perigo para as crianças? Bom, o alerta aos pais, aos familiares, aos cuidadores, o micro-ondas, normalmente ele fica numa altura mais elevada na cozinha. A criança, por curiosidade, apitou, o alimento ficou pronto, ela já entende aquele bipzinho como tá ok para pegar. Ela coloca uma cadeira, faz a abertura do micro-ondas e faz a retirada do líquido que está aquecido, que está quente, e acaba virando em cima dessa criança, ocasionando uma queimadura térmica na parte do tórax, da face. Isso são queimaduras graves que deixam sequelas, que deixam cicatrizes na criança que está em fase de crescimento. Então, vai o alerta aos pais, ao manuseio. Esses artifícios aqui nós fizemos para a educação infantil, que é para tentar levar eles como um vínculo de comunicação para os seus pais e orientar a entender que criança com fogo não se brinca, não pode pegar em fogão, em micro-ondas, porque tem um risco alto à saúde. Você falou do fogão, né? Mas do micro-ondas, em relação ao fogão, geralmente aquela panela que fica ali em cima do fogão, que está ali cozinhando, a criança, por curiosidade, pode tocar nessa panela, né? Perfeito. O fogão, a orientação vai cozinhar, colocar os cabos das panelas para dentro do fogão, A panela está aqui, colocar o cabo direcionado para o meio, para que o cabo não fique aparente e a criança, por curiosidade, para saber o que está fazendo, puxar o cabo, facilitar. Se possível também, usar os queimadores de trás, porque isso também evita que a mãozinha dela chegue até esse queimador que fica mais próximo. E, Neliane, eu confesso que eu mesmo faço isso, porque eu coloco as panelas já viradas para dentro, porque eu sou desastrado e às vezes vou passar ali para o banheiro e acabo batendo ou me queimando, então eu já faço isso instintivamente, já para evitar qualquer tipo de queimadura. Agora, Neliane, o pessoal já começou a mandar pergunta para a gente aqui, a gente já vai repassar para você. Pois não, Márcio? Isso, há muitas dúvidas, Lucas, sobre o que fazer quando essa queimadura surge. E o Sidney Nascimento, bom dia, Sidney, traz uma pergunta bem interessante, porque a gente já escutou isso diversas vezes, Ele quer saber, é indicado passar creme dental na área da queimadura? Ele até lembra, que os antigos sempre faziam isso.
Bom dia, Sidney. Obrigada pela pergunta. Realmente é algo muito importante para estarmos desmistificando. Não pode passar creme dental numa queimadura, né? Não é o produto adequado. Ele não vai ajudar em nada na cicatrização, né? Então, não façam isso em casa. A recomendação é: teve uma queimadura térmica, resfriar a área. Como? Ligar a torneira, 10 minutinhos ali em cima do local que foi acometido pela queimadura. Ah, não consigo ir direto porque dói. Então, você afasta um pouquinho, mas resfria a área por 10 minutos, envolve num pano limpo e se direciona ao serviço de saúde, né? Então, nenhum produto, nem creme dental, nem pó de café, nada caseiro, não façam isso. Só lavem, porque isso dificulta quando chega no serviço, que tem um outro produto ali, um creme dental, um pó. A gente vai ter que retirar esse produto para poder avaliar sua lesão e indicar o produto adequado. Então, a recomendação não é essa. É resfriar a área, envolver um pano úmido e vir para o serviço de saúde. Bom, Neliane, a gente falou das crianças aqui, vamos para a parte adulta. Eu tenho aqui um protótipo, esse cara que está deitado aqui, ele foi apelidado de Carmelito pelo pessoal aqui, os funcionários do Metropolitano. Vamos falar das queimaduras, então, né? Você pode observar aqui que um dos antebraços aqui do Carmelito está com uma lesão de queimadura. Geralmente, Neliane, as lesões, você falou que tem muitos casos de descargas elétricas, né? Pode ser esse caso aqui também? Sim, aqui o boneco, né, dentro do laboratório de prática, está demonstrando isso, um acidente com queimadura, que pode ser uma descarga elétrica, onde tem a saída, né, da descarga, a entrada e a saída da descarga. Queimaduras elétricas são queimaduras graves, que têm comprometimento dos membros, ocorrendo muitas vezes amputação ou perda da funcionalidade do membro. Então, nós alertamos aos adultos, tanto aos profissionais como aos que não, né, que só trabalham em casa mesmo, cuidado com a rede elétrica, tá, de alta tensão. Aos que trabalham com a rede elétrica, não deixem de utilizar o EPI, nem que vocês possuem 10, 15 anos de experiência. O EPI é fundamental. Não é pelo tempo de experiência que vai evitar de você ter o acidente. Então, continue usando o seu EPI antes de manusear a rede elétrica de alta tensão. Bom, não sei se o Denis consegue mostrar para a gente, também tem uma lesão ali num dos pés do protótipo aqui do Carmelito. Nesse caso aqui, Neliane, qual seria a situação desse acidente? Também por descarga elétrica ou algum outro tipo de queimadura? Também por descarga elétrica, que nós estamos simulando, vamos dizer, uma descarga elétrica com uma entrada na mão, uma saída ali no pé, né, da corrente elétrica, com já um tecido de necrose, uma lesão profunda, lesão grave. Ele também tem a lesão ali na face. Queimadura de face é uma queimadura grave, uma queimadura importante, que a gente precisa ter grande atenção. É um paciente que precisa um cuidado extremo quando chega na unidade para fazer uma avaliação criteriosa pelo risco, né, de uma intubação, de algum suporte ventilatório maior, devido ao comprometimento e edema na face. Neliane, a gente está observando muitos casos de incêndios, infelizmente, nas casas aqui da região, muitos bairros. Em muitos bairros, as casas de madeira estão pegando fogo por alguma situação ou outra, né, que deve ser investigada. Mas casos de pessoas que sofreram queimaduras provocadas por esses incêndios, vocês devem receber em algum momento. E qual que é o procedimento? Claro que ela precisa receber o atendimento médico, ser encaminhada para cá. Mas qual que é o procedimento para se tentar fazer algo ali para amenizar aquela situação? O que se aconselha? No momento do ocorrido, né, se houver, né, teve a explosão na residência, o ideal é a prevenção. Não deixar eletrodomésticos ligados ao sair de casa, não fazer várias ligações na mesma tomada, né, em uso de benjamins, dispositivos que conectem várias coisas no mesmo local. Ferro de passagem, a gente tem até um ali para mostrar, não deixar ele ligado e nem em cima ou perto de algum pano que possa causar um incêndio dentro do domicílio. Se isso acontecer, se houver, né, uma explosão, precisa retirar de imediato as pessoas do local, né? Se houver queimadura local térmica por conta da explosão, algum dano do tecido, o mesmo procedimento, resfriar as áreas, envolver num pano. Se teve queimadura por inalação de fumaça, tem que ser de imediato direcionado ao serviço de saúde, porque a gente tem que fazer a avaliação e suplementar com oxigênio e fazer todas as condutas baseado no protocolo de primeiro atendimento ao queimado. Bom, o pessoal de casa está mandando muitas perguntas. Então, existem muitos questionamentos nessa área e a gente vai receber mais uma pergunta agora, Márcio, pois não. Doutora Leilane, eu queria saber a respeito do uso, né, de fogos de artifício. Nessa época também muitas pessoas fazem aquela fogueira, né, para festejar a época junina. E eu queria saber quais são as principais orientações para quem, enfim, gosta dessas práticas nessa época do ano. Perfeito, Márcio. Nessa época junina,
Vale muito a pena ressaltar, né? Os fogos de artifícios, as pessoas costumam utilizar nessa época, e o interessante é que você observe a recomendação do produto, né? Tem produtos que podem ser usados por crianças de até 3 anos, os outros 12, pessoas com uma maior idade, adultos. Então, observe a recomendação do produto. Tem estalinhos que podem ser usados para crianças menores. Você não vai utilizar um artifício maior para uma criança menor, que ela não vai ter a agilidade de arremessar esse artifício antes de ele explodir. E acaba que ele explode na mão. Então, a recomendação é essa. Aos adultos, fogo de artifício e bebida não combina. Sei que é uma festa junina, sei que é um momento de comemoração, mas para a comemoração não acabar de forma ruim, bebida e fogo de artifício não combinam. Vai soltar fogo de artifício, escolha uma área aberta, onde tenha uma menor circulação de pessoas para não atingir ninguém. Ingeriu bebida alcoólica? Não faça mais o manuseio de fogo de artifícios, curta sua festa em paz para que isso não termine mal. Ou então deixa uma pessoa somente responsável por isso, né, que não esteja ali consumindo bebida alcoólica para não ter nenhum tipo de problema. Bom, tem mais perguntas chegando aqui no Como Faz. A gente está tratando hoje, né, dentro desse tema do Junho Laranja, que é o mês de prevenção a casos de queimaduras. E pode mandar pergunta para a gente, que a doutora está aqui para responder para a gente. Isso, vamos agora, Lucas, com a pergunta da Edilene. Ela quer saber o que é considerada uma queimadura de 3º grau. Uma queimadura de 3º grau é uma queimadura grave. É uma queimadura onde já atingiu as camadas da pele, epiderme, derme, já atingiu camada mais profunda, ali no subcutâneo, fazendo até exposição de tecido nobre, como osso e tendão. São as lesões muito graves que nós atendemos aqui, porque o nosso perfil é de média e alta complexidade. Então, uma queimadura de 3º grau, ela se enquadra numa queimadura de alta complexidade, que precisa um manuseio de uma equipe multi para fazer a intervenção adequada nesse paciente. Agora, produtos químicos também, a gente precisa destacar que são fatores que podem provocar queimaduras. Que tipo de situação doméstica acontece essas queimaduras, ou mesmo fora do ambiente domiciliar, que pode ser caracterizado por queimaduras químicas, doutora? As queimaduras químicas ocorrem normalmente, no domicílio, quando vai utilizar aqueles ácidos para desentupir vaso, algo do tipo, não usa as luvas de cano longo, acaba corroendo o tecido. Nesses casos, a recomendação é lavar o máximo possível para tirar o excesso do produto ali que está corroendo o tecido e se dirigir... Doutora Leilane, rapidamente, desculpa interromper, porque a gente teve um probleminha no sinal, a gente está com o sinal via internet aí do Metropolitano, daqui a pouco a gente retorna com a doutora Leilane trazendo orientações sobre queimaduras. Estamos na campanha Junho Laranja, que justamente traz orientações a respeito desse assunto. Podemos concluir, então, Lucas, a fala da doutora Leilane? Daqui a pouco eu vou com a pergunta. Vamos concluir, então, que ela estava falando sobre essas orientações. Isso, a doutora estava falando exatamente sobre as queimaduras químicas, então, né? Que é aquele manuseio de produtos, geralmente domésticos, né? Por exemplo, soda cáustica, outro tipo de material ali, tem que ter equipamento de segurança para manusear esses produtos, né? Isso, aqueles produtos que utilizam em vasos para desentupir ali aquele ácido, né? O ideal seria usar uma luva de cano longo para fazer o manuseio. Se aquele produto atingir a pele, a recomendação é lave de imediato a pele, retirando todo o resíduo, lave bastante, em abundância, envolva num pano e corra de imediato para o serviço de saúde, tá? É uma lesão que pode ser grave, é um ácido que vai corroer o tecido e a gente precisa de atenção. Muito bem, agora a gente vai destacar aqui, por exemplo, aqui no Hospital Metropolitano, que atende casos de média e alta complexidade, a gente aproveita esse espaço, né, doutora, para avisar as pessoas que estão em casa quais são os tipos de casos, de fato, que vocês atendem, né? Porque existem situações em que não é de competência aqui do Hospital Metropolitano receber essas vítimas. Isso acaba, de certa forma, transformando o ambiente mais tumultuado, mas isso não pode ser feito aqui. Eu queria que a senhora destacasse quais são os tipos de atendimentos que, de fato, vocês fazem aqui. Perfeito. O Hospital Metropolitano ele é referência em queimados de média e alta complexidade. Em todo o território, na região norte, nós atendemos os 144 municípios do estado do Pará. Então, aquela queimadura mais simples, aquela queimadura de 1º grau, que é aquela que tem só hiperemia, aquela vermelhidão na pele.
Estava manuseando o fogão, encostei na panela e teve aquela vermelhidão, aquela hiperemia, uma queimadura de 1º grau. Ela é uma queimadura que deve ser direcionada à unidade básica de saúde e você fazer o tratamento por lá. O Hospital Metropolitano, ele vai dar o suporte para lesões mais graves, de média e alta complexidade, que precisam um grande suporte de tratamento clínico. Márcio, pode dar mais uma pergunta? Isso, a pergunta agora é do Napoleão. Bom dia, obrigado pela participação. Já que estamos próximo ao período de férias, ele quer saber quais as orientações para queimaduras por água viva, com vistas às crianças, né? Infelizmente, isso pode ocorrer também nas praias. Perfeito, Napoleão. Obrigada pela pergunta. O cuidado, né, na situação de água viva, a partir do momento, se ocorrer esse acidente, precisa de imediato lavar ali a pele, tentar ao máximo resfriar aquele local, porque ela corrói ali o tecido, envolver num pano limpo e se direcionar ao atendimento para poder fazer a avaliação prévia da lesão e saber em que grau, que classificação atingiu a queimadura. Então, lave, tira ali da água salgada, né, porque normalmente vai estar na praia, tira ali daquela água salgada, lave com abundância, com água corrente, envolva no pano e se direcione para a gente conseguir fazer a avaliação do nível que atingiu o tecido. Tá, então, doutora, só para encerrar, quantos casos ano passado de atendimento aqui no Hospital Metropolitano, em média? 616 pacientes atendidos ao longo do ano de 2023 e esse ano, né, como o Lucas já avisou, 251 pacientes atendidos até o momento. Então, esse número é alto e no país 1 milhão de pessoas ocorrem queimadura todos os anos. Fiz questão de destacar esses números, gente, para as pessoas terem mais cuidado em casa. Exatamente essa a nossa participação aqui. Também teve essa intenção, né, de orientar as pessoas, principalmente para que os adultos tenham cuidado com as crianças, porque são os casos bastante recorrentes que acontecem, infelizmente, no ambiente domiciliar. Quero agradecer você por nos receber aqui. Estivemos aqui com a Neliane Ferro, que é a coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados, que falou a respeito desse tema tão importante aqui no Como Faz o quadro do Bom Dia Pará. Márcio, volto com você. Isso, orientações importantes, porque, de fato, há muitos mitos que envolvem aquele primeiro tratamento, né, doutora? E esse primeiro tratamento é importante